convidada super especial, Daniela Tinel. É Tinel que fala assim? Tinel. Então, vou chamar de Dani. A Dani foi uma paixão à primeira vista. Eu estava assistindo uma live que ela estava fazendo com Márcio Câmara, né, coach sentimental. Ele tem um canal bem bacana, assim. E a Dani trazendo com muita propriedade as questões relacionadas à mente, ao propósito, enfim, né, a jornada de cada um aqui nessa vida e a possibilidade da gente criar a vida da gente, a gente pegar esse leme, né, Dani, nas mãos e direcionar realmente de forma mais, enfim, potente, mais séria, né, mais responsável, eu diria, né, Dani? Ainda mais agora, nesse momento que a gente está vivendo, assim, que não dá para se esconder atrás do outro. A vida está dando um desafio diário para todos nós, né? E agora é conosco. Então, essa é a oportunidade, Dani. Então, Dani, quero assim, que tu traga um pouquinho de ti, te apresente, para a gente iniciar nosso bate-papo. Legal, gente. Primeiro eu quero agradecer esse convite, né, da Nereida. É um prazer estar aqui falando com vocês. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar porque eu apliquei isso na minha vida, né? Então hoje eu trabalho com treinamento mental, eu tenho um método que é chamado Método Arrasa, e eu criei um movimento que é o Arrasa Prosperidade, que a gente fala de prosperidade, né, no sentido amplo, tanto a parte física como a extrafísica, que é aquela que não material, que é você se conectar, é o seu bem-estar, é você estar no fluxo, é você sentir que você está indo bem em todas as áreas da sua vida. Então, esse é mais ou menos o meu trabalho, que eu faço mentorias online e presenciais. O meu trabalho é muito presencial, só que agora a gente está tendo que criar e ter outras estratégias e fazer outras estratégias para poder tá atendendo e não perdendo contato com as pessoas, né? Porque a gente tinha vários encontros semanais e tudo mais. Ô Dani, assim, como é que surgiu isso na tua vida? Conta pra nós, né? Porque vez ou outra a gente sempre escuta, lê alguma coisa que realmente, né, os nossos pensamentos são poderosos. Mas quando é que tu te encorajas, assim, a fazer essa busca e o mergulho, né, por esse tema? Então, eu sempre trabalhei com desenvolvimento, eu sempre dei aula, né? Mas eu dava aula de dança, depois eu fui dar aula de turismo, que minha formação é em turismo, depois dei aula em escola, depois dei aula na faculdade. E aí eu sempre estava nisso. Só que eu sempre tinha algumas questões internas e eu sempre falava assim, agora é quando eu terminar essa faculdade, vai resolver. Agora é quando eu casar, vai resolver. Agora é quando eu tiver filho, vai resolver. Aí agora eu falei, agora é quando eu fizer mestrado, que era o meu sonho, pronto, vai resolver. E aí eu fiz mestrado, e aí eu dei aula, queria ser professora universitária, fui professora universitária e não resolvia o problema. O vazio continuava. Eu falei, opa, tem alguma coisa estranha. Mas tudo, aí eu sempre buscava coisas, mas sempre eu parava no meio do caminho, aí saía e tal, ia para outro lado, aí a correria e tal, e você vai acabando deixando de lado. Só que aí tudo foi quando eu terminei o mestrado, e aí foi um sábado mesmo, em fevereiro, que eu abri a janela e falei, não, chega, não dá mais. Agora não vai dar mais, ou eu tô vendo que eu tava indo pra uma depressão mesmo. Eu já tinha uns picos depressivos, mas assim, eu tinha noção e eu falava, opa, volta, não vai, não entra. E eu vi que não ia ter mais coisa, que eu falei, poxa, mas eu tô só buscando coisas externas e não tá adiantando, né? Eu achava sempre que ia resolver, porque na verdade não é isso, né? Tá tudo dentro de você. E eu acordei esse dia, tava sol, eu abri a janela e falei, não, chega, a partir de hoje acabou. E aí eu comecei a estudar na internet, comecei a pegar um monte de gente, eu fiquei o dia inteiro só estudando. E aí começou crenças, porque tem crenças limitantes. Eu tinha ouvido isso num curso que eu tinha feito há 2 anos atrás, só que sabe quando passa despercebido? E aí eu falei, mas eles falaram isso lá, e eu nem, sabe, não me tocou no momento. O curso foi maravilhoso e tudo, mas eu
não me atentei para isso. Eu falei, opa, então eu tenho crenças, só pode ser isso. Aí comecei a trabalhar nessas crenças, comecei a fazer muita autossugestão. Tudo eu comecei com material gratuito. Ia pegando todos os vídeos na internet, ia estudando os coaches, ia estudando o pessoal de Theta Healing, até que eu descobri o Theta Healing, né, que é essa técnica de cura energética, e me identifiquei com ela num vídeo de física quântica. Eu vi que a pessoa que estava falando, ela falou assim, eu curei a doença do meu filho com o Theta Healing. Eu, opa, o que é Theta Healing? Aí eu fui pesquisar. Só que isso já tinha passado quase uns 6 meses, eu fiquei namorando esse Theta Healing, faço ou não faço, faço ou não faço. Só que já tinha acontecido muitas mudanças na minha vida, só usando material gratuito, só fazendo autossugestão, só fazendo exercícios, né? Então, não tem desculpa, assim, pra pessoa falar, não tem como fazer. Claro, se você faz uma mentoria, se você vai buscar uma ajuda, é muito mais rápido. Mas se você quiser fazer sozinho, você também consegue. Né? Se você tiver perseverança, força de vontade, você consegue sim fazer sozinha, mudando algumas chaves, né? Porque eu precisava ter um empurrão para eu ir, para não voltar mais atrás. E realmente não consegui, assim. Não tem como você voltar. Não tem como voltar, porque abriu, você não consegue. Às vezes eu fico assim, ai, chega, não vou falar mais nada disso, não quero, volta. Não dá, aí você acorda, não tem como você voltar. Né? Exatamente. Aí, porque é isso, que às vezes a gente anda em tantos ambientes que as pessoas não acreditam, e você fala assim, será que eu tô meio fora da caixa, né? Será que isso tudo é verdade? Eu falo, não, é verdade, aconteceu na minha vida, eu vi as coisas acontecendo, né? Você fica um pouco, às vezes, fora do que está acontecendo, né? Mas as coisas acontecem. E aí, Dani, na medida que tu ias fazendo o teu exercício, tu ias aprofundando o teu conhecimento, tu também ia treinando em ti. Assim, tu era o teu maior espaço de estudo, maior agente de estudo. Sim, porque no começo eu comecei para mim, para resolver o meu problema, essa minha angústia que eu senti um vazio, chegava até doer o meu peito mesmo, assim, de dor mesmo, eu sentia dor. Às vezes eu ficava chorando, sabe? Chorava de repente. Não, tem que resolver. Aí fui começar a limpar. Só que o que acontece é que a maioria das pessoas, elas param aí. Porque você tem que olhar coisas que você, para seu lado sombra. E você não quer olhar, porque isso daí dói, né? E aí você vê que muitas vezes você foi responsável por aquilo. Na maioria das vezes não, você foi responsável, né? Você se vitimizou, você se colocou na postura de vítima, né? E aí tem gente que não quer ver essa parte. E aí eu falei, não, isso aconteceu foi porque eu provoquei. Isso daqui também foi porque eu provoquei. E comecei a pegar a responsabilidade pra mim. Não, isso foi por causa de mim. E comecei a entender. E aí você tira o peso dos outros, né? Porque é muito mais fácil colocar o peso nos outros. Isso aqui aconteceu porque meu pai não me deu atenção. Isso aqui aconteceu porque eu fui naquela escola assim. Isso aqui aconteceu. E qual é o meu papel nisso tudo? E o que eu fiz diante disso tudo? Então é essa postura que mudou. E aí depois de um tempo, depois de quase 1 ano e meio depois que eu comecei a fazer esse trabalho em mim, né? Eu comecei a participar de mentorias, de cursos, porque aí você começa, você abre, né? Aí começa a aparecer coisas. Né? O meu sonho era escrever um livro, aí apareceu uma oportunidade de escrever um livro, aí apareceu pessoas, mentoria, outros ambientes, aí você começa a abrir, porque você tá chamando e tá vindo. E aí, então, surgiu essa oportunidade. As pessoas mas o que você fez? Aí eu comecei, eu fiz isso, aí comecei a dar mentorias, treinamentos, palestras, porque as pessoas começaram a perguntar, mas o que você fez? E aí, disso também acabou virando uma outra área que hoje também tô atuando, né? E hoje esse tipo de trabalho, assim, com a mente, é o trabalho que mais te envolve, Dani? Das tuas... Hoje, isso. Hoje eu sou funcionária pública, né? Mas eu tenho muita flexibilidade de horários, porque como é turismo, a gente trabalha muito final de semana e tudo mais, então a gente tem banco de horas, a gente tem muita coisa. Hoje eu não dou mais aula em faculdade, porque quando a minha filha mais velha nasceu, eu acabei... peguei uma licença sem vencimento e aí depois fiquei 2 anos e falei, não vou voltar mais, porque estava muito, senão não ficava com ela, né? Porque trabalhava de dia e dava aula à noite. E aí hoje eu divido nas 2 partes, tanto trabalho na prefeitura e também faço esse trabalho paralelo, né?
Uhum. E assim, o que que tu traz assim de cases ou de situações assim que para ti foram mais marcantes? O que que marcou a tua vida assim para te ver que realmente esse é um propósito importante para ti, que dá resultado para as pessoas, assim, conta um pouquinho para nós. Então, resultados assim práticos na minha vida, né? Primeiro que esse vazio acabou. Segundo, porque assim, eu até pensava em fazer doutorado, seguir a área acadêmica e eu vi que isso era uma coisa mais do meu ego do que realmente da minha essência. Aí, pesquisando toda a minha vida, eu vi que eu sempre trabalhei com isso, que eu sempre trabalhei com criança, com desenvolvimento, com projetos sociais, e sempre, além de dar as aulas que eu dava, eu já usava isso, só que eu não tinha consciência do que eu estava fazendo, né? Eu já trabalhava com isso sem saber que eu fazia essas coisas. E aí, aí coisas materiais. Eu escrevi livro, eu mudei de apartamento, eu comprei carro, teve muitas mudanças rápidas, assim, na minha vida, assim, sabe? De coisas materiais também, mas de coisas também desse vazio. Hoje eu não preciso de coisas externas para me satisfazer. Eu já entendi qual que é o meu papel, qual que é o meu propósito. Relação com meus pais, assim, que eu me colocava numa postura muito de vítima, porque, meu pai me abandonou e tudo mais, sabe, aquela coisa. A minha relação com meu pai e com a minha mãe melhorou, assim, tremendamente. Nunca tive problema, mas tinha aquela coisa de que, de se sentir meio rejeitada, abandonada e tudo mais. E isso tudo passou, e hoje a nossa relação é maravilhosa, e eles também estão nesse mundo já também comigo, porque eles veem os resultados, entendeu? Uhum. E qual é a relação do poder da mente para a vida próspera? Que tu falas bastante isso, né? Da prosperidade. Isso. A mente, ela tem um papel, a gente tanto pode usar ela para o negativo, que a maioria das pessoas usam ela para o negativo, quanto para o positivo. Então, você tem que entender como que ela funciona. Você não é a sua mente, né? Só que muitas pessoas, elas acham que ela é a sua mente. Não, você não é a sua mente. Você precisa desse despertar dessa consciência, porque a consciência, ela funciona sem o pensamento, mas o pensamento, ele não funciona sem a consciência. Então, você tem que saber que você não é isso, né? E a gente deixa que a mente domine a gente tem que controlar ela e a gente tem que saber o poder que ela tem pra gente usar ela a nosso favor. Para isso a gente tem que entender, né, a mente consciente, que é essa que tá falando com você, que é um pedacinho pequenininho, e a mente subconsciente, onde está todas as nossas memórias, percepções, histórias, né, todos os nossos hábitos e comportamentos. Por isso que muitas vezes a gente fala uma coisa e faz outra. Porque quem tá no comando é ela, né? Ela que tá no comando. Exatamente. E aí quando você deixa ela no comando, balbal, né? Você não sabe o que vai acontecer. Aí por isso que tem procrastinação, por isso que as pessoas falam que vão fazer e acontecer e não sai, porque você não sabe as informações que tem lá. Só que, na verdade, essas informações que estão guardadas lá, elas estão só para te proteger. Elas estão o tempo inteiro te protegendo. Aí você fala, Daniela, mas pô, eu tô precisando emagrecer e não consigo emagrecer, você acha que tá me protegendo? Tá, mas qual foi a informação que ficou gravada lá que vai fazer... Não emagrece porque tá te protegendo daquilo. Você tem um benefício, sempre tem um benefício. E é isso que é difícil entender. Como que eu tenho um benefício? Sempre quando as pessoas vêm, eu falo assim, não, o que você tá ganhando com isso? Não tô ganhando nada, tô sem dinheiro, tô falido, tô isso, tô aquilo, como que eu tô ganhando alguma coisa? Mas sempre tem um benefício, por isso que você tá lá, por isso que você não consegue sair dali, né? Você sempre tá ganhando. E aí a prosperidade tem tudo a ver com isso, porque a prosperidade, ela não é só coisa material, física, é também isso, precisa disso, né? Mas prosperidade não é riqueza, riqueza é mais a coisa material, monetária. Mas a prosperidade, ela é esse bem-estar, esse equilíbrio, é você sentir que você está conectada, que você tem uma conexão, que você faz parte de alguma coisa, que você está no todo, que você está ligada no todo, que todos nós somos parte de uma mesma coisa. Isso é prosperidade. É você pensar nas coisas e as coisas acontecerem, e as coisas estarem fáceis. Eu gosto muito de uma expressão que é a paranoia inversa, do Clement Stone, né? Ele era mentorado do Napoleão Hill, e ele sempre fala assim, pense que todo mundo tá a seu favor, que o mundo está conspirando a seu favor, porque o paranoico é aquele que fala, não, tá todo mundo contra mim, todo mundo perseguindo, tal, sei o quê.
Né? Então pensa que é uma paranoia inversa, que tá todo mundo a seu favor, que tá todo mundo querendo o seu bem, que tá todo mundo querendo o melhor para você. E é isso que você vai colocando na sua mente. Eu tinha muito medo de gato, sabe? Muito, muito pavor. Pavor de gato, pavor. E eu não sabia de onde que isso tinha vindo. E eu comecei a fazer o quê? Comecei a dar autossugestão para mim. Toda noite falando, não, os gatos são bons, os gatos são bonzinhos. E no meu trabalho tem mais de 30 gatos, que eles ficam lá espalhados. Então toda vez que eu ia chegar perto do carro, eu tinha que pedir para alguém comigo para eu poder entrar, porque senão eu não entrava no carro. E aí, só trabalhando com essa autossugestão, hoje eu consigo ficar perto de um gato. Eu não quero ter um gato na minha casa e ficar abraçada com o gato, mas eu consigo ficar perto do gato. Outro dia o gato pulou no meu colo, eu fiquei normal. Então, não tive nenhuma reação. Em outras épocas, eu chegava a atravessar a rua, assim, ficar longe se eu visse um gato, assim, de medos, né? Então, para você ver como que você consegue colocar informações no seu subconsciente para mudar os padrões, né? Ô Dani, quando tu faz os teus trabalhos, assim, dá as tuas palestras, o que as pessoas te trazem, assim, como dificuldades, como, poxa, eu gostaria de desenvolver isso, não consigo na minha vida, enfim, como é que a gente pode ajudar, assim, essas pessoas, até quem está aqui nos escutando um pouquinho, né? Então, a maioria das pessoas, o que elas têm? Crenças de capacidade e merecimento. De não se sentir capaz e de não se sentir merecedoras das coisas. Ah, não mereço estar nesse lugar, não mereço aquela pessoa para ser meu marido, não mereço estudar naquela escola, não mereço entrar naquele restaurante, não mereço isso, porque eu sou isso. Então, a pessoa se coloca numa posição de inferioridade, né? E aí, tem algumas coisas que mexem com a sua autoestima, que é comparação, perfeccionismo, né? Aprovação externa. As pessoas precisam muito da aprovação externa, tem muito medo de ser criticado, de ser rejeitado, de falar em público, porque na verdade ela não tem medo de falar em público, ela tem medo do que as pessoas vão dizer. Vão falar dela. Do julgamento. Então, essa coisa do julgamento, da aprovação externa é o que mais a gente encontra, as pessoas deixando de fazer as coisas porque o que o outro vai pensar. E eu tinha muito disso, muito. Eu perdi muitas oportunidades porque eu não me colocava, porque o que os outros vão pensar? Aí eu falava, porque eu sou tímida. Na verdade, o tímido é um orgulhoso, né? Disfarçado, né? Você é orgulhoso, porque né? Não é timidez, é que você não quer ser julgado, você não quer estar lá na arena para ser criticado, né? E aí, quando você usa esse poder da vulnerabilidade, porque agora nós estamos aqui vulneráveis a essas pessoas, né? Elas estão aqui, elas podem falar, que porcaria, o que elas estão falando aí? Que isso daí não tem nada com nada. Nós estamos aqui vulneráveis. E é muito legal você se colocar nessa posição de vulnerável, né? Porque as pessoas podem estar gostando ou não. Então, mas você está na arena, você está no jogo, né? Você está no jogo. Então, e aí, na medida que a gente... Pode continuar. Pode falar. Não, eu digo, na medida que a gente vai, porque assim, né, Dani, o que eu percebo na questão da mente, assim, o quanto que a gente tem que fazer um exercício diário, Dani, é muito louco. Esses dias eu tava acordando, assim, de manhã, claro, né, de manhã, eu tava acordando e daí eu pensei assim, ai, que saco, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, ai, que saco, vou ter que fazer, daqui a pouco, na mesma hora eu disse, não, ai, que saco, não. Que bom, eu tô viva, não tô com coronavírus, tô na minha casa, tô trabalhando, tô produtiva. As pessoas da minha família estão com saúde, eu tenho amigos, eu tenho uma filha maravilhosa. Ai, que bom! Obrigada, gratidão. Mas assim, ó, se eu não tivesse me dado conta, Dani, eu ia pegar a carona do ai, que saco, já ia acordar mal-humorada, já ia pro banheiro lavar o rosto com aquela cara assim, chateada, e o dia... ia ficar meio truncado, né? Porque, eu, afinal de contas, que saco que eu acordei, né? Então, assim... É isso aí. E ao mesmo tempo... Pode continuar. Pode falar. Não, eu digo, ao mesmo tempo, na hora que eu inverti, assim, o pensamento, isso não fez com que o meu dia fosse maravilhoso, Dani. Não fez. Mas, de alguma forma, que eu tenho, Dani, é que eu disse pro dia... Vem pra mim, vem maravilhoso, porque eu te aceito, eu tô pronta, eu tô generosa contigo, sabe? Então vamos juntos, né? Eu e tu, esse combate, né? Da gente com a gente, enfim, das nossas crenças. É a crença do bem que eu quero botar na minha vida.
E agir, né? E agir, não adianta só pensar bem. Então, isso que você falou é muito importante, porque a primeira hora do nosso dia é uma das horas mais importantes. É ela que vai determinar como vai ser o seu dia, né? Que a gente chama de primeira menção. Então, se você já acorda reclamando, se você já reclamando, né? Que é clamar 2 vezes, é pedir mais daquilo, então tudo aquilo que você foca se expande, né? É uma lei universal já. Então você tem que ter mais daquilo. Se você já, que saco, tem que acordar, que dia péssimo, não sei o que, não sei o que lá, vai começar a dar tudo errado, porque você tá focando naquilo e aí vai trazer mais daquilo, né? É a lei do semelhante atrai semelhante, né? Tudo aqui. Então, um exercício que as pessoas podem fazer, quem tá assistindo a gente aqui, é ver quais são os resultados que você tem na sua vida. Se não tá legal, é porque você não tá dando. É como se fosse uma bola que eu tô batendo na parede. Eu bato, ela volta. Eu bato, ela volta. Eu bato, ela volta. Então, a bola que eu tô mandando não é... Tem alguma coisa errada nessa bola. Porque tá voltando... tá voltando ruim, tá voltando coisa que não é legal. Então, assim, o que é legal do autoconhecimento é isso. Não é que eu acordo todo dia, uhul, que dia maravilhoso, não é isso. Mas é você perceber, que foi o que você fez, você percebeu, opa, tem alguma coisa errada aí. Volta, 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 volta. Então, isso que o autoconhecimento te faz. Ele faz você perceber que você tá nos pensamentos negativos. Porque isso é normal. Nós temos uma parte no cérebro que é viés cognitivo negativo. Então, a gente tem uma tendência a ser negativo, a pensar coisas negativas. E mais de 80% dos nossos pensamentos são pensamentos negativos e repetitivos. A gente tá pensando as mesmas coisas que a gente pensou ontem. Então, a gente já tem essa tendência... Reforçando, inclusive, negativo. Isso. E como que forma uma crença? É nisso. A crença se forma ou por forte impacto emocional ou por repetição. Né? Então, sua mãe falava assim, vai lá escovar os dentes, que escovar os dentes é importante. Vai lá escovar os dentes, vai lá escovar os dentes. Hoje você vai sozinha, você não precisa mais. Você, para dirigir, você começou. Né? Ah, faz assim, faça isso. Hoje você já faz sozinho. Por quê? Você foi repetindo, 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 aquilo já entrou no automático. Então, aquilo já faz parte de você. E o impacto emocional, viu uma cena, meu pai batendo na minha mãe, ou não sei quem matando não sei o quê. Peguei aquela emoção, evento, né? Gravei aquela experiência e aí fiquei comecei a acreditar naquilo. Homem não presta, homem bate mulher, homem é ruim, homem é isso, homem é aquilo. Aí eu vou atrair essas coisas, porque aí, você lembra que é um benefício? Vai acontecer alguma coisa para me proteger desse homem que não presta, para me proteger desse casamento que não é bom, porque casar não é bom. E aí vai acontecer fatos, aí você fala, mas eu não arrumo ninguém que é legal, mas eu não arrumo nenhum... Nossa, meus casamentos, toda vez eu me separo, toda vez isso, toda vez aquilo. Por quê? Porque tá te protegendo daquilo que você acredita. Porque nada mais é que você acredita que aquilo é uma verdade. E a gente quer contatar ainda, né? A gente faz questão de, eu tava certa, né? Isso, porque a crença, ela tem que ser validada. Você tem que validar ela. Mas muitas vezes você não sabe que você tem essa crença. Você sabe que tem alguma coisa errada na sua vida. Mas você não sabe o que é. Você vê que os resultados não estão legais, mas você não sabe. Tem gente que tem a consciência de... Não, eu sei que é isso aqui que eu penso. Mas muitas pessoas não têm. Sabe que é assim, vê o efeito, né? E não sabe a causa. Por exemplo, se eu abro minha carteira agora e minha carteira está vazia, é um efeito de uma causa. Né? Se eu abro minha geladeira e só tem porcaria, é o efeito de uma causa. Então, tenho que ver qual é a causa. Né? Se eu não me relaciono bem com meu marido, se eu trato mal meus filhos, tal, qual que é a causa? Esse é o efeito. Qual é a causa? Então, eu tenho que olhar lá para a raiz, para onde que tá. E aí, tem alguém colocou aqui, Dani, vale vigiar o pensamento? Sim, a gente tem que estar sempre vigiando nossos pensamentos. Porque esse que é o segredo, porque a gente está tendo resultados por causa dos nossos pensamentos. Porque o nosso pensamento cria a nossa realidade. Só que como o nosso pensamento ele é inconsciente, a gente não tem consciência daquilo que a gente está pensando, por isso que a gente está criando coisas que a gente não quer. Porque eles são negativos, eles estão tão automáticos, tão inconscientes, que você não sabe o que você está pensando. Quer dizer, você está pensando coisa negativa. E aí você está criando mais disso. Então, por isso você tem que vigiar sim o seu pensamento e tá usando a imaginação, a visualização para criar o quê? Coisas positivas, para que isso manifeste na sua realidade coisas que
são necessários. Por isso que a imaginação é poderosíssima. Vamos ter várias reflexões. Por isso que imaginação é você colocar uma imagem em ação. E muitas pessoas têm dificuldade de imaginar as coisas, porque tem bloqueios com pais autoritários e tudo mais, e aí vai perdendo esse poder da imaginação. Então, você colocar uma imagem em ação. Então, se vocês conseguirem fazer esse exercício todo dia de manhã, e todo dia quando você for dormir, de imaginar como que vai ser sua vida, de imaginar as coisas, é fantástico, porque você está dando informações, criando isso dentro do seu subconsciente, né? Uhum. Dani, agora nesse período assim que a gente está vivendo, como é que tu percebe esse inconsciente coletivo, né? De que forma que tu percebe entrando na tua vida, na tua casa, com a tua família, com as nossas famílias? Como é que tu enxerga isso? Então, tem uma coisa que tudo no universo é energia, vibração e frequência. Né? Então a gente tem a frequência, que a gente tem que estar sempre numa frequência mais elevada, e a gente tem a frequência do inconsciente coletivo aí. E o que a gente está vibrando? No medo, né? A maioria das pessoas estão vibrando no medo. Então a frequência ela está baixíssima. Então a gente está num momento de expansão de consciência, né? Que é um momento que as pessoas têm que perceber além desse vírus. Porque tem coisas acontecendo para além do vírus, né? O vírus é só um disfarce que tá aí. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, assim, porque tem pessoas que, né, tá preso na mídia, no vírus, nisso, mas tem coisas muito além disso, né? Então, por exemplo, a gente precisa vibrar numa frequência mais alta para a gente aumentar a frequência do inconsciente coletivo. Porque o medo, ele vai fazer com que você fique doente mesmo. O medo, se você vibrar no medo, você já baixa a sua imunidade. A probabilidade de você atrair uma doença é muito grande. Tem gente que não vai morrer nem do vírus, vai morrer do medo. Né? O medo vai fazer com que você... Então, o que você tem que fazer? É um momento que as pessoas elas têm que estar olhando para dentro. É um momento que você vai ter que trabalhar com você. E assim... Eu tô me observando demais. Tem dia que eu tô extremamente feliz, animada, maravilhosa. Tem dia que eu tô extremamente irritada. Porque vai mexendo, é um ciclo de emoções que vai vindo à tona. E aí opa, agora eu percebi isso. Opa, agora eu... Então tá sendo um laboratório pra mim. Mas assim, eu não vejo televisão. Já faz muitos anos que a gente não vê televisão. Meu marido também vê muito pouco. Só assim, as meninas veem desenho, mas... notícia, eu não vejo nenhum tipo de notícia. Aí outro dia eu fui dar um curso e a menina falou, mas você é alienada. Como que você não está sabendo quais são as notícias que estão acontecendo? Eu falei, mas qual que... Pra mim, o que vai diferenciar pra mim saber essas notícias? Não diferencia pra mim. Se a informação tem que chegar pra mim, se é uma coisa importante, vai chegar. Ó, você tem que fazer esse documento tal, você tem que ir não sei o quê. Ó, mudou agora a coisa. Mas pra que eu vou ficar acompanhando uma coisa que eu sei que é negativo e que esse é o inconsciente coletivo do planeta. Se você for ver, se você abre a televisão, quer saber qual que é o inconsciente coletivo? Liga a televisão, você vai saber aonde que o planeta está vibrando. Exatamente. Na morte, no tráfico, não sei o quê, em quem matou não sei o quê, no político que está brigando com o outro. E aí você vê aonde o planeta está vibrando. E a gente precisa elevar isso. Porque é um momento de transição, de expansão da consciência. Muitas pessoas já despertaram para isso, mas muitas pessoas estão dormindo ainda. Então, esse é um momento propício para isso. E Dani, ao mesmo tempo assim que tudo isso está acontecendo ao nosso redor, que é complexo, acho que tem situações bem graves, de muito sofrimento. Sem dúvida, a gente não está ficando como tu disseste, né? Não é uma questão de alienação. Tu não estás alienada ao que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, será que se eu souber de tudo isso, eu vou fazer alguma coisa para melhorar isso? Eu fico perguntando, né? Ou justamente é um olhar para dentro, que talvez assim, eu alavanco uma energia melhor, ajudo talvez em termos energéticos o país, vou trazendo um pontinho positivo para tanta vibração negativa, e principalmente assim, as pessoas que estão próximas de mim, os meus amigos, a minha família, daqui a pouco é através deles, né? É para eles também que eu posso ajudar, fazer algo de legal, algo de forte, né? É isso mesmo, porque ajudar não é só você ajudar financeiramente, você contribui também com a sua energia. O poder da oração, gente, isso já foi medido cientificamente. Se você
faz uma oração em direção ao planeta, em direção às pessoas, essa energia aumenta. Então você está fazendo a sua parte sim, quando você está orando pelas pessoas, quando você está pedindo luz para essas pessoas, para iluminar as pessoas. Então você pode fazer isso. E outra, você tem que manter a vibração das pessoas que estão perto de você. Então você está ajudando sim. Se você ajudar, não, gente, vamos lá, levanta, é isso aí. Que nem muita gente parou de postar coisas que não vamos mais fazer nada disso aqui da internet. Não, você tem um papel importante, você tem que levantar as pessoas, né? Olha, gente, vamos lá, não desanime e tal. Por quê? Porque senão todo mundo vai se afundar mais ainda no medo, no caos, em tudo mais, né? Vai virar um caos. Então, esse é o nosso papel. Né? Exatamente. A energia de todo mundo é elevado. E vai ter dia que a gente vai cair e vai ter alguém que vai me ajudar. Não, levanta, Daniela, volta aí. Cadê a energia? Vai me lembrar daquilo que eu preciso. Que alguém falou assim, vigiar os pensamentos. Que é aquela frase que a gente conhece, né? Orar e vigiar. A gente tem que estar o tempo todo vigiando. Exatamente. Né? E conosco, assim, né? Eu acho que o melhor amigo da gente é a gente, né, Dani? Então eu sempre falo isso, assim. Eu acho que o grande desafio é a gente cuidar da nossa potência, da nossa condição interna, para realmente a gente poder oferecer algo para os nossos filhos, para o nosso marido, para a nossa família, para as pessoas que estão conosco, né? Então, nos utilizar para essa força, né? Eu acho que alavancar em nós mesmos, assim. Isso, e é isso que você falou, é importante, porque ter paz quando está tudo tranquilo é muito fácil. Então agora é o momento de eu saber se eu consigo ter uma paz interior, no meio do caos. Aí que eu sei se isso tudo que eu estudei, se isso tudo que eu faço, se isso é verdade. Exatamente. Se tá tudo tranquilo, se tá tudo maravilhoso, é muito fácil assim, né? Agora é que eu tenho que ver mesmo se isso tudo funciona, se eu tô empreendendo a paz dentro de mim, né? Se eu tô fazendo o que tem que ser feito. Porque esse que é o desafio. É no meio do caos eu me manter equilibrada, eu conseguir ajudar as pessoas, eu conseguir ter coerência, ter equilíbrio. Isso é empreender a paz, né? E para você empreender a paz, você tem que estar bem. Porque é a mesma coisa da máscara de oxigênio. Como que eu posso ajudar o outro se eu tô ruim? Se eu não tenho ar, como é que eu vou te ajudar? Então eu tenho que primeiro olhar para mim, primeiro fazer as minhas coisas, meu autocuidado, né? Depois eu tenho que tentar parar pro meu diálogo interno, aquele diálogo conflitante, porque a gente está o tempo inteiro e agora ainda mais. E depois eu tenho que ter consistência. O que é ter consistência? É fazer todo dia. É com vontade ou sem vontade, com vontade ou sem vontade. Não, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Então, eu tô fazendo até, porque agora, como a gente tá em casa, você não consegue muito ficar numa rotina, né? Então, eu tô colocando todo dia pra anotar tudo à noite. Não, você vai fazer isso, 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 mesmo sem vontade. Aí eu pego e vou colocando. Fiz isso. Porque se você deixar, você começa a viajar pela internet, aí você começa a fazer isso, aquilo, você não faz o que tem que ser feito, né? Você se distrai com facilidade. Exatamente. E ao mesmo tempo, né, Dani, eu costumo dizer assim, eu já estou quase chegando aos meus 50, assim, alguns meses estarei lá. E eu fico pensando assim, meu Deus, a vida é tão urgente, a vida para mim é muito urgente. E ela independe de toda essa questão de coronavírus, ela é urgente porque cada minuto que passa é um minuto a menos que todos nós temos, não sou só eu, todos nós temos. Então é importante que cada dia que eu viva seja um dia íntegro, assim, um dia inteiro, um dia íntegro, e que eu possa dormir, né, de noite, com a sensação de fiz a minha parte, dei o meu melhor, o retorno vai vir daqui a pouco, né, mesmo que esse retorno não seja tão imediato, porque às vezes não é imediato, demora um monte, e aí a gente compara com o vizinho, vê que o vizinho já tá antes, e ai meu Deus, eu ainda tô aqui, mas tudo bem, as pessoas têm seu time, as pessoas são diferentes, né. Mas olha onde eu estava. Olha onde eu estava. Isso. Então, isso é importante, porque são as armadilhas do ego que vai colocando pra gente, né? Outro dia também eu me peguei assim, poxa, mas eu não fiz nada. Meu marido, claro que você tá fazendo um monte de coisa. Aí eu comecei a anotar todas as coisas que eu já fiz. Eu falei, nossa, quanta coisa que eu fiz. Porque realmente, se a gente parar e olhar pro jardim do outro, a gente fala, nossa, mas eu não fiz nada, tá? Mas dentro das suas possibilidades, dentro do seu mundo, olha quanta coisa que você fez.
né? Só que a gente quer comparar. Isso é uma das coisas da autoestima, né? Comparação, aprovação externa e perfeccionismo, né? Você nunca acha que você tá pronto para fazer as coisas. E aí tem tem 4 ciclos aí que a gente tem que seguir para ter prosperidade. Primeiro que é o autoconhecimento, que é isso mesmo que a gente está falando, você se conhecer. Só um pouquinho, Dani, só um minutinho. Vou pedir pro pessoal que não pegaram um papel e uma caneta, corram lá. Porque eu acho que a gente está trazendo assim, muitas coisas legais. E agora ela vai trazer aí 4 passos que podem ajudar também. Então, por favor. Legal. Vamos lá, pegue papel e caneta, então. Vamos lá para 4 passos aí que a gente precisa para entrar no ciclo da prosperidade. Primeiro é o autoconhecimento, que é você autoaceitação, autocura, autorrealização. E o autoconhecimento, como eu falei lá no começo, você pode fazer de forma gratuita, mas também tem muita gente que pode te ajudar. Mas você não tem condições agora, começa a fazer com vídeos, tem muito material na internet que dá para você fazer. E aí você vai aumentando, você vai abrindo os campos de possibilidade, você consegue pagar, você consegue, né, fazer a roda da abundância girar. Aí depois você precisa planejar, você precisa ter um planejamento, você precisa saber para onde você está indo, porque senão a vida vai te levando para qualquer lugar. Então você tem que ter objetivos, você tem que ter metas, porque senão você não tem uma direção, né? GPS, se você não colocar o endereço, ele não vai te levar para um lugar, vai ficar rodando. Depois você tem que entrar em ação. A ação, ela é muito importante. E aí a ação não são coisas grandiosíssimas que você tem que fazer. São pequenas coisas, microações que você vai fazer que vai te levar para aquele objetivo que você quer, para aquele plano que você tem. Às vezes é um telefonema que você tem que dar, às vezes é uma pessoa que você tem que falar, às vezes é um lugar que você tem que ir, que vai ter uma pessoa que vai te abrir uma porta para alguma coisa. Às vezes é entrar numa academia que você está precisando, fazer um exercício, né? Agora não, mas, né? São pequenas coisas. E depois, por último, o 4º passo é a gratidão. Só que a gratidão não é essa moda que ficou, tudo é gratidão. Porque a gratidão não é, obrigada, gratidão. Isso é ser educado. Todos nós precisamos ser educados. Mas a gratidão, ela é além disso. É você sentir com as suas células, com os átomos do seu corpo, vibrar isso. É você servir, é você se autoaceitar, você servir, se autoaceitar, isso é gratidão, é você sentir mesmo, né, que você tá feliz com isso, que você é grato, que você tá vibrando na abundância, não na escassez, porque quando você fica assim, mas eu tô sem dinheiro, mas a minha casa que eu moro não é boa, mas o meu emprego é isso, você tá o quê? Vibrando na escassez. Então você ser grato pelas coisas que você tem, e isso que faz você criar, que faz você manifestar, porque você faz a roda da abundância girar. A roda da abundância, ela precisa estar com o dar e receber em equilíbrio. E o que é o dar e receber, né? Muita gente só quer dar. A pessoa que só quer dar, ela é soberba. A pessoa que só quer receber, ela é o quê? Ela é egoísta, porque ela só quer receber. A pessoa que não quer nem dar, nem receber, ela é estéril. E a pessoa que dá e recebe, ela é próspera. Porque muitas pessoas têm dificuldade de receber, por quê? Por causa de crença de merecimento, de capacidade. Você vai dar uma coisa pra mim. Não precisava. Não precisa se preocupar. Não posso. Por quê? Porque muita gente foi criada assim, não aceita nada dos outros. Não pega nada, não sei o quê. Não pega. É feio. É feio. Olha, não vai aceitar. Se eu te oferecer alguma coisa, você não vai pegar. Não, gente, tem que fazer a roda girar, tem que dar e receber, você tem que servir. Você tem que servir. Essa é a missão de todos nós. A gente veio aqui para servir, né? E servir faz parte do fluxo da prosperidade. Quando você tem prazer em servir o próximo, entendeu? Isso que é prosperidade. É fazer essa roda girar, o dar e receber, o dar e receber, o dar e receber. Então, se você seguir esses 4 passinhos aí, né? Tem gente que já tá nesse caminho, tem gente que não tá, ou tem gente que já planejou, mas não tem um autoconhecimento. Tenta entrar nesses 4 passos aí, para que você possa fazer a roda girar. Para que essa roda possa girar. Ô Dani, olha que interessante, né? O último passo, que é o 4º passo, o passo da gratidão, né? Daquele sentimento de que eu fiz o que eu podia fazer e estou recebendo o que eu merecia receber. Né? E aí o que acontece? Com essa sensação de que eu estou merecendo o que eu deveria receber, eu tenho mais energia para continuar executando, fazendo. Ou seja, não tem espaço para esse mimimi, para chateação.
Não que não ficamos, óbvio, em alguns momentos da nossa vida, com certeza ficamos, e a tristeza deve ser vivida em alguns momentos da nossa vida, com certeza, até para nos fortalecermos. Mas essa sensação de obrigada, consegui concluir uma meta, cheguei no meu objetivo, parabéns para mim, valeu, eu fui corajosa, vamos para um próximo, né, nível, já estou mais forte, agora eu vou subir um novo nível. E olhando esse nível, começa de novo, né, me vejo nele, planejo ações, faço acontecer e agradeço, e vou de novo. Isso, por isso que é importante você ter um planejamento, porque aí você viu que essa etapa foi cumprida e você vai fazer o quê? Que é importantíssimo, é celebrar, é você celebrar essa conquista, por mais pequenininha que tenha sido, você tem que celebrar, porque você vai criando novas redes neurais também, você vai criando novos caminhos, né? Aí quando você faz uma coisa que está em outra direção, você vai criando outra rede, você vai criando outro caminho. Eu gosto muito de falar assim, imagina que você está num campo, que você vai andando na mata, e aí você faz uma trilha, porque você sempre está passando no mesmo lugar. Aí o mato fica, né, faz aquele pedaço da trilha. Só que se você deixar de passar ali, o mato vai crescer, e você vai para o outro caminho, aí você vai abrir outra trilha. Só que isso não é do dia para a noite que esse mato vai crescer. Então, esse é o problema das pessoas. Elas querem ter o resultado da pessoa do lado, mas elas não querem fazer todo aquele caminho que ele ficou passando, para o mato abaixar. Né? E o mato não vai crescer do dia para a noite. Ele vai levar um tempo. Então, você está plantando sementes, você vai plantando, uma hora você vai colher. Só que tem muita gente também que quer colher a maçã, mas plantou laranja. Então você tem que plantar o mesmo fruto que você quer, né? Não adianta plantar uma coisa e querer pegar outra. Eu tenho que plantar da mesma, pôr a semente da mesma fruta que eu quero, né? Que legal, por isso também, assim, se conhecer e planejar, a gente pode errar menos, né? A gente tem de errar menos. Mas errar é bom errar. É que você tem que errar rápido e consertar rápido. Mas errar é que você não pode errar na mesma coisa sempre. Mas faz parte do processo. Né? Até porque você não vai errar mais nisso, você vai errar em outra coisa. E aí você vai avançando, você vai aprendendo com seus erros. Porque não é sempre que a gente acerta. Tem hora que a gente erra também. Né? E aí o que você falou, que é muito importante. Eu não posso, assim, eu tô sentindo raiva, eu sinto inveja de você. Eu não posso sentir inveja, porque é feio sentir inveja. Não posso sentir raiva, porque raiva é muito feio. Não, você tem que olhar para isso, que é aí que está a sua sombra, aí que no antídoto está a sua cura. Aí que você vai se curar. Não, por que eu tô sentindo raiva dela? Por que eu tô sentindo ódio dela? Aí eu vou investigar. Por quê? Porque ela me lembra tal coisa, porque ela me disparou isso, porque eu me lembrei disso, porque não sei o quê. Aí você vai descobrir onde está a raiz. Então, muito bom quando eu sinto raiva sua, eu sinto inveja sua, por quê? Porque é uma coisa que eu tenho que limpar em mim. Exato. Pra mim. Com certeza. Então não tem que esconder. Ai, tô com saco cheio hoje, tá? Mas por que eu tô com saco cheio? O que eu preciso aprender com isso? E uma coisa que eu gosto muito, que me tira de muitas coisas, é fazer perguntas, porque as perguntas, elas te despertam. Então, o que eu tenho que aprender com isso? Pra que tá me servindo isso? Sempre vai vir uma resposta. Sempre vai vir uma resposta. Que show. Discernimento e clareza do que se quer. Isso, porque quando você tem clareza, você sabe para onde você vai focar. Aí onde você foca, você tem que ter disciplina, né? Fazer, aí você vai ter resultado. Então é clareza, foco, disciplina, resultado. Clareza, foco, disciplina, resultado. Aí você vai ter resultado. E aí, entrando em cocriação, por que as pessoas não conseguem? Porque às vezes elas pensam, mas elas sentem diferente. E aí ela pensa assim, eu sou rica, sou rica, sou rica, sou rica, sou rica, e aqui tá mentirosa, 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 isso não é verdade, isso não é verdade, isso não é verdade, isso não é verdade. Então ela não alinha o que ela pensa com o que ela sente, e aí ela também não age. Então tem que estar os três alinhados, pensamento, sentimento e ação. Né? Para poder fazer a roda girar, para eu poder fazer com que manifeste na minha vida. E esse sentimento, Dani, que vem assim nessa seara das emoções, né? Então, assim, se daqui a pouco assim, eu não conseguir identificar que talvez eu tive um problema lá no meu passado, com meu pai, com a minha família,
e aí eu não consigo deslanchar no meu casamento, eu não consigo achar ninguém legal, aí eu fico no pensamento e na ação, né? Eu penso que não tem ninguém legal, e aí eu não boto, não vou nutrir aquela relação, porque o sentimento também, ele tá meio deixadinho de lado, assim, eu não quero entender, né? Eu não quero saber o que aconteceu comigo. E ao mesmo tempo, quando a gente vai lá atrás e também tenta resgatar e trazer para a luz, identificar o que aconteceu, né? A gente consegue também ressignificar, né, Dani? Acho que esse é um caminho. Isso. Né? Primeira coisa, você precisa ter consciência. Como que eu tiro uma crença? Eu preciso ter consciência dela. Aí depois eu preciso entender por que eu tô... Isso me pertence? Ou é uma coisa que eu peguei de alguém? Uma coisa que eu vi dos meus pais, um exemplo deles, uma experiência que eu tive. Então eu vou entender. Depois eu tenho que dissociar. Eu tenho que sair disso daí, né? Então isso aqui serviu para eles, hoje não serve mais para mim. E aí eu vou recondicionar. Eu vou fazer uma nova programação em cima daquilo lá, porque muitas vezes a gente vai carregando pesos e coisas que não são nossas, que a gente vai pegando dos nossos pais, e eles foram trazendo também, e a gente vai pegando, e acha que isso é uma verdade, e não é, verdade para eles. Não é pra você. E não é por causa disso que você vai deixar de honrar eles, que você vai deixar de amá-los, que você vai deixar de ser filho deles. Não, você tem que honrar sim. E uma das coisas da prosperidade é você estar com eles dois aqui alinhadinhos atrás de você. Seu pai e sua mãe. Você honrar pai e mãe, tomar pai e mãe. Exatamente. Aceitar a sua história, a sua identidade. Isso, muito legal. E Dani, como a gente precisa fazer pazes com pai e mãe, né? Com pai e mãe que estão aqui e com pai e mãe que daqui a pouco já estão no outro plano. A gente fazer as pazes e muito no sentido de perdoá-los, né? E de entender que aquilo que eles estavam fazendo era o momento da vida deles, era o que eles conseguiram fazer. Agora, o que a gente faz com o que eles fizeram para nós, eu acho que faz toda a diferença, né? No sentido de ressignificar com os nossos filhos, na nossa vida, né, de ter essa possibilidade de mudar esse jogo também. E isso é você honrar eles, aceitar, ver o que eles fizeram por amor, que era o que eles podiam te dar. E aí, por que é isso? O passado existiu? Aí você fala pra mim assim, existiu, Daniela. É claro que existiu, eu passei por aquela situação. Mas quem deu significado pra ele? Foi você que deu significado para as coisas que aconteceram. Então somos nós que damos o significado. Então se sou eu que dou o significado e eu dei aquele significado negativo, então eu posso ir lá e mudar esse significado e colocar ele positivo, porque eu que percebi dessa forma, né? Porque você pode ter percebido de outra forma se você estivesse no meu lugar. Só que eu percebi dessa forma, então eu posso mudar a minha percepção, porque eu que dei significado, as coisas não têm valor, a gente que dá significado. Se eu pego essa caneta, você pode falar, vale R$1. Eu posso falar, não, essa caneta aqui vale R$100, eu que vou dar o valor, você que vai dar o valor, cada um vai dar o valor e a percepção de acordo com aquilo que você percebe. Então, exatamente. Se eu percebi negativo, eu posso mudar isso. Não é à toa que muitas vezes os filhos da mesma família percebem os pais de forma diferente. Porque tem toda uma percepção, um sentimento individual de cada um, com a sua história que vai armazenando, enfim, né, que vai dando significados. Mas, Dani, o mais interessante de tudo isso, daqui a pouco vai terminar a nossa live maravilhosa, mas o mais importante de tudo isso, eu acho que assim, que a sensação que eu tenho de tudo que tu trouxeste, né, com muita riqueza, o melhor de tudo isso é que, assim, nós estamos no comando, gente, da nossa vida, Dani. Eu acho que isso, assim, é um presente de Deus. Nós somos criatura mesmo do divino, porque, assim, nós estamos no comando da nossa vida. Podemos buscar ajuda, tem muitos profissionais que podem nos ajudar. Podemos ressignificar a nossa história de diversas formas que podemos. Agora, ficarmos nos queixando atrás da vitimação não vai nos levar a nenhum lugar, a gente só vai olhar para a grama do vizinho. Isso não vai nos trazer potência. Agora, no momento que a gente, enfim, né, que a gente decide, né, Dani, de fato, se encontrar com a nossa sombra, eu acho que aí é uma grande possibilidade, né, de encontrar outros caminhos, enfim. É isso mesmo, você está preparado para olhar para sua sombra, que vai doer. Mas depois vai ser libertador. A sensação de você se sentir livre,
De você sentir que você é o responsável e, tá acontecendo isso comigo. Por quê? Pra que tá me servindo isso? É sempre você pergunta, pra que me serve? O que eu posso aprender com isso? E aí você se colocar como que você é o responsável, tá? Mas se eu atrair essa situação pra mim e eu não tô gostando, o que eu fiz? Eu fiz pra ter puxado isso pra mim. Tá. Né? E por que eu preciso manter, né, Dani? Porque se você é o responsável, você... Opa! Tá diferente. Por estar no comando e não estar onde queria, é estar e o que me fez várias vezes me sabotar. Isso mesmo. Você tem que estar no comando. Nós que estamos no comando. E se você sabe que você que é o responsável, você tem que... Você muda a rota, você muda o caminho. Opa, não quero atrair isso pra mim, não. Né? Se é dar e receber e eu quero receber coisas boas, eu tenho que me basear no quê? No dar. Então, quanto mais eu der, quanto mais eu der, quanto mais eu der, quanto mais eu der, mais eu vou receber, mais eu vou receber, mais eu vou receber. E aí eu entro nesse fluxo, né? Só que as pessoas querem primeiro receber para depois dar. Não, é o contrário. Você tem que servir, 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 servir para vir. Show. Dani, que lindo tudo isso! Eu sabia que tinha muita coisa aí, eu sabia. E nós agendamos, né, Dani, conversas e estamos fazendo ela aqui, né? Com uma galera nos acompanhando, assim, um pessoal lindo. Então, nós já estamos nos aproximando do fim, faltam 3 minutinhos para fechar a live. Queria, Dani, quero trazer uma última contribuição, enfim, deixar o teu contato. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar um direct lá no Instagram. Tem alguns e-books lá que eu tenho no meu link, que vocês podem baixar gratuitamente também, se vocês querem também ver um pouquinho do meu trabalho. E eu quero agradecer. Foi um prazer estar aqui com vocês. É um assunto que eu gosto muito de falar e tem muita, muita, muita coisa que a gente não conseguiu falar tudo aqui. Mas se eu pudesse falar deixar uma frase, eu gosto de uma frase muito legal do Napoleão Hill, que é: tudo aquilo que a sua mente pode conceber, ela pode conquistar. Para deixar aí o poder da mente mesmo. Se eu posso criar isso, se eu posso imaginar, eu posso ter. Eu posso conquistar. Né? É isso. Ô Dani, mesmo que a gente não consiga tudo, já vale a pena, né? Porque a gente já vai conseguir a mais, a gente já vai estar na prosperidade, né, Dani? Já vai ser diferente a vida que a gente tem. Então tá, pessoal, se quiser, Daniela, @DaniTineo, com 2 Os e o B no final, tá lá no meu Instagram também. Ela tem o livro Empodere-se, como é que é, Dani? Empodere-se agora. Empodere-se agora, tá encaminhando, Dani, o livro, se o pessoal tiver interesse. Sim. Só falar contigo no direct, né? Isso aí. Então tá.